precisamos recuperar a harmonia e a independência entre os poderes, porque ela já se foi. Ou, do contrário, viveremos não apenas sob uma ditadura do judiciário, mas uma ditadura generalizada sobre o país, e quem mais vai sofrer vai ser esta casa, representante legítima do povo, e, claro, os seus representados, o povo brasileiro. Essa sessão de segunda-feira, como outras sessões que já foram realizadas, é uma sessão fake, uma sessão apenas para contar prazo regimentalmente para matérias de outros interesses que estão tramitando nesta casa. Portanto, plenário vazio nesta segunda-feira, presença remota. Agora, nesse exato momento, são 14 horas praticamente, será diplomado presidente da República pelo Tribunal Superior Eleitoral, um ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, um ex-presidiário que, apesar dos crimes cometidos por ele e por sua quadrilha, de acordo com decisões em primeira instância, em segunda instância, em instância recursal, acabou sendo liberado, primeiro da prisão, depois teve seus processos anulados, não foi absolvido, e finalmente teve o juiz, que aliás, repito, teve suas condenações proferidas confirmadas em outras instâncias, teve o juiz de seu processo declarado suspeito por ministros indicados pelo réu condenado, que não se declararam suspeitos de declarar o juiz insuspeito de suspeito. Chegamos a esse momento, ápice do processo eleitoral, com a diplomação, portanto, desse ex-presidiário, deste condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, que não foi absolvido. E aqui recorro ao ex-ministro Marco Aurélio Mello, que disse isso com todas as letras. Teve seus processos anulados. E Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, sofreu censura do Tribunal Superior Eleitoral por conta desta sua fala, ao dizer verdades. A fala dele, que seria veiculada no programa do oponente, Jair Bolsonaro, oponente a Lula, foi censurada por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. Veja que momento triste nós vivemos, senhor presidente. Um processo eleitoral eivado de problemas, sobre o qual nem parlamentares hoje estão autorizados a dar livremente a sua opinião. Muitos com receio, com medo. Eu não tenho. Saiu, inclusive, uma decisão na semana passada do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que estariam sujeitos a uma multa de R$20 mil por dia, a ser descontada diretamente do salário, os parlamentares que fossem reincidentes em falas atentatórias à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. E fui incluído nessa decisão, apesar de jamais ter sido condenado uma vez por quaisquer tipo de falas atentatórias à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, estou ameaçado de receber uma multa por reincidência, sendo que nunca fui incidente. Mais um absurdo, senhor presidente, caros colegas parlamentares, que nós estamos presenciando nesse momento. Não por acaso, ontem protocolei os embargos de declaração para que o ministro Alexandre de Moraes possa retirar-me deste processo. Afinal de contas, não faz o menor sentido estar ali. Minhas redes, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, aliás, foram desbloqueadas, sem jamais terem sido suspensas ou bloqueadas. Veja só que coisa mais absurda. Repito, senhor presidente, de minha parte eu tenho imunidade parlamentar, aliás, todos os parlamentares aqui têm, e eu não tenho nenhum receio, nem por multa, nem por tortura que me venha, eventualmente, a ser infligida por qualquer pessoa que seja, tortura física que seja, jamais me calarei, jamais desrespeitarei o meu eleitor que espera que eu fale aqui e diga o que eu penso. Lamentavelmente, vemos hoje o coroamento deste processo eleitoral, um coroamento inverso com esta diplomação, depois de uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades
promovidas por quem deveria ser o primeiro a respeitar a lei e a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. É isso que nós vemos nesse momento do Brasil. Independentemente de Lula ou de Bolsonaro, eu sempre repito, presidente, fosse alguém de direita ou fosse alguém de esquerda, atingido pelo arbítrio, eu defenderia igualmente a Constituição e o Estado de Direito, fosse de direita ou de esquerda a vítima do arbítrio. Porque minha defesa é institucional. Assim como é, deputado José Medeiros, institucional a minha defesa de todos os parlamentares que possam falar e se expressar muito antes de eu ser, erroneamente, repito, incluído num processo, porque eu nunca defendi isso em causa própria, apesar de saber que uma hora eu poderia ser atingido, e quem sabe eu ainda venha a ser, porque uma hora pode vir a ser atingido qualquer um dos senhores parlamentares desta casa, porque o arbítrio não tem ideologia. É importante, portanto, senhor presidente, que neste momento, em que a democracia está sob risco, que a ruptura institucional já aconteceu lá atrás, quando inquéritos fakes foram abertos, quando desrespeitos à Constituição foram feitos, é importante neste momento que esta Câmara recupere o seu papel de defesa da legalidade, de defesa da Constituição, de defesa da democracia representativa, se agigante e recupere o equilíbrio institucional e defenda a harmonia e a independência entre os poderes, porque ela já se foi. Precisamos recuperar a harmonia e a independência entre os poderes, ou do contrário, viveremos não apenas sob uma ditadura do judiciário, mas uma ditadura generalizada sobre o país, e quem mais vai sofrer vai ser esta casa, representante legítima do povo, e, claro, os seus representados, o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.